Seja bem-vindo ao nosso canal, nós estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar com você sobre o vínculo de emprego. Quais são os requisitos para se provar um vínculo de emprego na Justiça do Trabalho? Essa parece uma questão simples, mas não é tão simples. Nós tínhamos e tem ainda hoje em dia várias questões andando na Justiça do Trabalho, onde o empregado tenta colocar o vínculo de emprego e o empregador tenta dizer que não existia um vínculo de emprego. Então, quais são as provas? De quem é o ônus da prova? Quais são esses requisitos? Nós vamos ver hoje nesse vídeo. E essa é uma questão interessante porque eu lembro quando eu comecei lá minha carreira na área do direito e que eu estava como assistente de juiz numa determinada vara do trabalho e o juiz falava sobre um processo que ele tinha que decidir e eu haveria de ajudá-lo. E ele dizia que estava bem complicado essa questão do vínculo naquele processo. As provas estavam assim, para um lado, para o outro. E eu dizia, doutor, vamos usar essa expressão, de repente, do Amaury Mascaro do Nascimento, que ele fala bastante sobre isso, onde ele diz o seguinte, ele diz que comprovado a existência do trabalho, comprovada a existência do trabalho, e teria que discutir depois qual é essa forma de vínculo, não é? Ele dizia, me empresta um livro aí. Eu passei para ele, ele deu uma olhada e disse, nossa, João, eu disse, que legal, você tirou agora da minha cabeça. Ele dizia uma coisa interessante, ele diz, nossa, você tem uma capacidade tão grande para escrever, para ler, para dar essas ideias, por que você não faz direito? E eu dizia para ele, doutor, e eu dei essa desculpa a ele que você deve estar dando também, ou que já deu, ou que de repente você fica com um pé atrás para não entrar mais, para não remar mais nessas águas mais profundas do direito, para que você seja alguém que está na área do direito e que você vai galgar umas escalas, um patamar bem alto dentro do direito, como magistratura, como as promotorias, como escritores famosos de livro que nós vemos tantos por aí, não é? Então eu disse para ele uma coisa interessante, eu disse, doutor, eu não tenho a vista boa, não consigo ler muito, já chega isso que eu estou lendo agora, e no direito eu vou ter que estudar muito, vai ser muita coisa para ver, e tem outra questão também que é a questão financeira, vou ter que pagar a faculdade, e estou com os filhos estudando, enfim, aquelas desculpas que eu dou, que eu dei, e que você dá também, que continua dando às vezes, não é? Então ele disse assim, mas você tem capacidade, você escreve muito bem, você tem as ideias de onde buscar, de onde rebuscar. E ele tinha uma coisa interessante que ele dizia assim, olha, eu não preciso saber e conhecer, mas eu tenho que saber onde procurar. Eu tenho que ter amigo que sabe, mas às vezes eu não tenho um amigo que sabe, mas eu tenho um livro que me indica, mas eu tenho que saber aonde procurar, né? Ele dizia assim, você tem sempre uma resposta para dar quando a gente precisa. E aí aquele assunto meio que esfriou com as respostas que eu dei para ele, achei que eu tinha convencido ele, mas não convenci. Passou mais ou menos umas 2 semanas, ele e uma outra juíza substituta que estava atuando na cidade, ele chega para mim e diz, João Eudes, nós acabamos de trazer uma novidade boa para você. Eu disse, o que é, doutor? Ele disse assim, João Eudes, você vai fazer direito. Nós estivemos na faculdade, conversamos com o dono da faculdade, ele vai te dar a metade de uma bolsa de estudo, e eu não tive como dizer não para ele. E naquele dia de 2005, dentro das minhas possibilidades, já atuando nesse trabalho com um salário não tão ruim, mas dispondo de pouco tempo, porque trabalhava praticamente das 7h30 da manhã às 7 da noite e saía direto para a faculdade, eu iniciei minha carreira nesse ramo do direito. Não foi fácil. Para você não deve estar sendo fácil. Mas eu pergunto para você, o que é fácil nessa vida, não é? Se você quer ser um grande profissional do direito, se você quer navegar, como eu disse, em águas mais profundas no ramo do direito, você tem que, de corpo e alma, se impor. Você tem que bater o martelo e dizer, eu quero ser, eu vou ser. Porque o pensamento positivo seu, mais do que nunca, é o primeiro passo que você dá para esse importante ramo. Que, aliás, mais do que nunca, você como operador do direito tem a obrigação de fazer justiça, junto com o juiz, ajudar o juiz na hora de bater esse martelo. Então, eu quero falar para você hoje sobre essa coisa importante. Esse item que me trouxe à tona agora, que me trouxe à memória, trouxe à lembrança, sobre o início do meu pontapé. O que causou isso?
Foi com essa dica que eu dei para o magistrado e que ele diz: nossa, você acaba de me esclarecer uma dúvida. Nós vamos falar com você hoje sobre trouxe uns slides aqui preparados para você, falar sobre os 5 requisitos do vínculo de emprego. E também, é claro que para você ter um requisito de vínculo de emprego, você vai passar pela prova. De quem é o ônus da prova? De provar o vínculo ou não provar o vínculo. O que cabe ao empregador, o que cabe ao empregado. Então, nós vamos passar para você, esse breve tempo, esse breve intervalo que nós temos aí para estudo, nos seus afazeres, que você está me ouvindo aí e que eu estou aqui falando para você, entre aspas, perdendo o tempo teu aí de me ouvir, eu perdendo meu tempo aqui de falar com você agora, olho no olho, cara a cara, né? Então vamos falar para você sobre isso. Apresentar para você esses slides, você vai acompanhar e nós estamos à disposição de você para tirar a sua dúvida. Entre nas nossas redes sociais, mais uma vez dizendo o triplo C, a gente sempre fala, né? Comente, curta, compartilhe. Então vamos aos vídeos, iniciando o nosso bate-papo de hoje. Então nós vamos falar para você agora sobre os requisitos para esse vínculo de emprego. São 5 requisitos. Muitos dizem apenas 4 requisitos que deixam de fora a questão da pessoa física. Mas ele é muito importante para que você saiba que tem que ter esse requisito para que você tenha um vínculo. Claro, pessoa jurídica não obtém vínculo de emprego, né? E nós vamos falar para você, já reprisando aquilo que eu disse para você, que para esse vínculo de emprego precisa das provas, das contraprovas, de quem é o ônus da prova, para que você possa depois convencer o juiz que vai julgar essa ação, né? Então, passando para você aí agora, o que é? Então, vamos lá. Os 5 requisitos, que são a pessoa física. Você tem que ser pessoa física, porque se você for pessoa jurídica, por exemplo, uma terceirizada, que está muito em voga hoje, a terceirização desse trabalho, não é? A empresa terceiriza uma outra empresa para trabalhar na empresa dela. Temos grandes exemplos disso, que são as operadoras financeiras, os bancos, as grandes empresas que contratam determinado tipo de serviço, como copeiras, como chefe de manutenções, como aqueles que dão assistência nos ar-condicionados e aqueles que fazem a segurança da instituição, não é? Então, existem as terceirizações e é claro que pessoa jurídica não faz parte. A pessoalidade, a subordinação, a habitualidade e a onerosidade. Nós vamos falar um pouquinho para você sobre cada um desses quesitos, tá certo? Então, nós queremos colocar para você, aí o empregador, segundo a CLT. O que é empregador? Nós vimos logo no início da CLT, no artigo 2º, um pouco depois que ele fala sobre as considerações, o objetivo da CLT e isso tudo, ele já passa logo em seguida dando o conceito de empregador e de empregado, tá certo? Então, o artigo 2º, ele fala sobre esse conceito. Considera-se empregador a empresa, presta atenção aqui, porque aqui estão os requisitos que a gente acabou de dizer para se provar se tem ou não tem um vínculo de emprego. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite a salaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, eu faço uma pergunta a você agora. Ele diz que considera empregador a empresa individual ou coletiva. Claro, individual poderia ser a MEI, não é? Que tem um sócio só e enfim. Mas a grande pergunta é, se você for uma pessoa física, você não é um empregador? Claro que é, tá certo? Você pode ser o empregador de uma empregada doméstica, você pode ser o empregador rural, tá? Por exemplo, enfim, não caia nessa de achar que só a empresa é empregadora. A pessoa física também pode ser um empregador, tá certo? Então, ela admite a salaria e dirige a prestação de serviço. E ela corre o risco da atividade, tá certo? Então, ela não pode, com o empregado, dividir esses riscos. Dizer assim, não, como não teve lucro a empresa, você vai pagar os prejuízos que nós tivemos e tudo, tá? Não, o risco da atividade é exclusivamente do empregador,
tá? Existem várias empresas que, no final de seus respectivos exercícios, eles colocam para os seus trabalhadores uma divisão do lucro, tá? Então, é como se fosse um 14º salário para os seus empregados, onde ele paga os 12, paga o 13º, que é de lei, e aí como um 14º salário, um bônus salarial, ele diz, olha, a empresa teve um bilhão de lucro. Que bom, né? Falar uma cifra tão grande dessa para o empregado. Nós vamos dividir entre os nossos 600 mil funcionários essa fatia do lucro, que vai caber uma quantia X para cada um, tá certo? Então, a definição de empregado, segundo a CLT, ela está aí no artigo 3º. Pouco depois que ela fala sobre o empregador, ela vai falar sobre o empregado, tá certo? Olha, considera-se empregado, e eu deixei bem grafado aí em letras diferenciadas pela sua coloração, considera-se empregado toda pessoa física. Primeiro, nós falamos sobre isso, tá? Primeiro item, pessoa física. Aí, a outra parte, que presta serviço de natureza não eventual. Ou seja, ele não pode ser uma pessoa que vai lá e ele presta serviço um dia, de repente ele vai na outra semana, presta um outro dia. Isso a empregada doméstica, por exemplo, ela está, a diarista, por exemplo, ela está situada nessa questão, tá? Porque ela vai lá um dia da semana, na segunda, ou ela vai na quarta, e até a diarista tem que tomar cuidado, a parte que contrata diarista, porque se ela vai determinado dia da semana, que são dias exigidos pela patroa. Por exemplo, eu quero que você venha na segunda e que você venha na sexta, tá certo? E aí ela não paga diariamente para a diarista. Claro, o empregado diário recebe diário, ela deixa para pagar no final do mês, tá certo? Já foge um pouco dessa questão. Então o juiz, e teve muitos juízes que decidiram a respeito disso já, de que uma diarista, na realidade, ela tem um vínculo de emprego, porque ela presta serviço em determinados dias da semana que o empregador, no caso, a patroa, dona da casa, exige que ela faça isso. Ou seja, ela vai cair dentro daquelas questões dos 5 requisitos lá, tá? Então, ela é empregada toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual, ou seja, ela presta serviço todos os dias, determinado número de horas por dia, e ela está sob a dependência do empregado, ou seja, ela está recebendo ordens do empregador, e ela recebe salário por essa contraprestação, por esse serviço que ela faz, tá certo? Então, são as definições de empregado segundo a CLT. Vocês vejam só que no artigo tão pequenininho, ela fala aí sobre esses 5 requisitos, tá? Então, qual é a outra parte que nós vamos ver agora? Especificar um por um desses requisitos para que você possa entender, se é que já não entendia, né? Ou às vezes tinha uma noção meio pequena disso, que você possa abranger essa sua noção agora. Então, requisito 1. Qual é o primeiro requisito? Pessoa física. Já falamos um pouco sobre isso, nós vamos aprofundar um pouco agora. Qual é o conceito de pessoa física? A pessoa física é todo ser humano enquanto indivíduo, ou seja, se ele é indivíduo, ele é único, ele tem o seu nascimento, desde o seu nascimento até a morte, ele é um indivíduo, tá certo? Como diria um ex-governador do estado nosso aqui, ele dizia assim, cada um é responsável pelo seu CPF, cada indivíduo é responsável pelo seu CPF. Então, cadastre pessoa física, porque existe um só, né? Se você tem aquele, você é responsável por ele, tá? Então, o indivíduo é uma pessoa, tá? Então, ela não é pessoa física, palpável, e a empresa ela não é palpável, tá certo? Ela não é uma pessoa física. Essa designação é um conceito jurídico que se refere especificamente ao indivíduo enquanto sujeito detentor de direitos e de deveres, ou seja, essa pessoa física, ela deve explicações de muitos de seus afazeres, de seus atos à sociedade, e ela também tem direito que dessa sociedade para com ela, e também de outros membros dessa sociedade, de outros indivíduos dessa sociedade, para com ele, que é a pessoa física detentor desse direito. Ou seja, eu te dou lá e tomo cá, né?
Então, o conceito é esse: indivíduo enquanto sujeito de detentor de direito e de deveres. A pessoa física que nós estamos dizendo agora, que ela pode ter um vínculo de emprego, é essa que nós acabamos de falar o conceito, tá? E esse conceito, como já disse, está ali no artigo 3º da CLT. O requisito 2, a pessoalidade. Qual é esse requisito da pessoalidade? Esse requisito ele está vinculado a essa pessoalidade. O próprio nome já diz, pessoalidade. A pessoa tem que estar ali presente nessa obrigação trabalhista. Eu tenho, por exemplo, um compromisso com a empresa que me empregou de estar todos os dias lá para limpar o chão da empresa. Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu, João Eudes, tenho que estar lá todos os dias naquele horário que o meu patrão colocou nessa escala minha, que é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã, um exemplo só, tá? Das 8 da manhã até as 18, com intervalo tal para almoço, para refeição. E aí, o que acontece sobre a pessoalidade? Eu não posso mandar o Zé lá, eu não posso mandar o Paulo lá, tem que estar eu lá. É uma pessoalidade, é a pessoa do João Eudes que tem que estar lá, porque foi eu que fui contratado para prestar esse serviço. Eu não posso terceirizar esse serviço enquanto pessoa física, tá? E se eu não puder comparecer ou prestar, eu não posso mandar ninguém lá, tá? O máximo que eu posso fazer, se eu ficar doente, é apresentar o atestado meu, dizer eu não pude ir, que é um direito meu também, de adoecer às vezes, né? E de receber esse tratamento, enfim. Mas eu não posso substituir. Vamos para o requisito 3, então. A subordinação. O empregado acata ordens do empregador. Então, o que acontece nesse requisito 3, que é essencial para que haja um vínculo de emprego? A subordinação do empregado para com do empregador. Ele está abaixo, ele é mandado pelo empregador, e o empregador diz para ele: olha, você hoje vai trabalhar em tal local, você vai trabalhar em tal local, você vai trabalhar no horário tal, você vai sair fazer uma entrega, você vai limpar tal coisa. Enfim, ele está sob ordem, ele está acatando ordem. Então, alguém que não tem vínculo de emprego com você, por que ele vai receber uma ordem, né? Então, esse requisito é essencial, que é a subordinação. Vamos lá para um outro requisito, que é o requisito 4. Então, a habitualidade. Ele diferencia esse trabalho, esse requisito, da diarista. Por exemplo, a habitualidade. A diarista vai lá e ela faz o serviço dela, a gente já deu esse exemplo anterior. Ela está recebendo R$100 de você por dia para trabalhar como diarista, vai lá, faz as limpezas da sua casa. Chegou o final do expediente, a patroa vai e apaga. Entendeu? Então, ela é uma diarista, ela recebeu por aquilo. Não há problema, por exemplo, de a diarista receber uma ordem para isso. Não vai caracterizar um vínculo de emprego, porque a empregadora tem a necessidade de determinado trabalho dentro da casa e ela pode direcionar, dizer: olha, hoje eu quero que você limpe o teto da casa, hoje eu quero que você limpe o chão, hoje eu quero que você limpe o piso, que você limpe os banheiros, enfim. Ela pode direcionar, tá? E isso não caracteriza um vínculo como alguém que recebe ordens, tá? Mas a habitualidade dela, ela é um dia por semana, ou 2 dias por semana. Então, isso não caracteriza um vínculo. Mas, como eu já disse anteriormente lá, pode-se caracterizar um vínculo se há uma exigência da empregadora de dizer: eu quero você toda segunda, toda sexta, e que você trabalhe das 7 da manhã até às 5 da tarde, enfim. Pode-se, de repente, caracterizar, tá? Então, o trabalho, na questão da habitualidade, ele é um trabalho constante, ele é um trabalho diário, de segunda a sexta, como já dissemos no vídeo anterior, caracterizando a hora da CLT, 44 horas semanais, de segunda a sexta, 8 horas, e depois no sábado, mais 4 horas para complementar as 44 horas semanais. Esse requisito 5º, a onerosidade. É claro que se você tem uma prestação de serviço para alguém, é necessário que você tenha uma contraprestação por esse serviço que você despendeu, né? Que você fez para o determinado empregador. Então, essa contraprestação financeira nada mais é do que o faz-me rir, o usufruto do teu trabalho, que você precisa comer, alimentar a sua família, enfim, é claro. Então, se há
a onerosidade, se há o pagamento por essa contraprestação, tem mais um desses requisitos que está configurado aí na prestação de emprego, que deve ser feito com carteira assinada, enfim. Então, esses requisitos, eles têm que estar pendentes para isso, tá? Para que você seja o empregado do empregador e não alguém que está ali como um terceirizado na empresa, ou alguém que limpa, por exemplo, um jardim da pessoa, tá? E que vai lá determinado dia da semana, faz o serviço e subentende-se que ele é um profissional que entende do serviço dele. O cara não tem que estar indo lá, dizendo, olha, corta aqui, corta certinho aqui, que você precisa fazer isso, aquilo. Não, ele entende do serviço dele. Ele foi contratado por um determinado valor, X, e ele vai lá, corta essa grama, e ali ele ganhou por esse dia de serviço dele lá, tá certo? Então, sobre o ônus da prova. Qual é o ônus da prova? De quem é o ônus da prova? A quem cabe esse ônus da prova? Isso é interessante porque logo que começa, nós vamos falar sobre isso. Segundo a CLT, o ônus da prova, ele incumbe a quem? A parte que alegar a coisa, tá certo? Então, o reclamante tem o ônus da prova, é dele o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito. É interessante isso, que foi a reforma trabalhista que começou ali em novembro de 2017, que trouxe essa nova redação ao artigo 818 da CLT, que era muito omisso a respeito disso, tá certo? O juiz geralmente ele usava lá o 333 de CPC e tudo, para fazer uma inversão de ônus de prova, essa coisa tudo. Então, ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativa ou extintivo do direito do reclamante, tá? Então, o que acontece aqui especificamente? O juiz, muitas vezes, ele faz uma inversão do ônus da prova. E ele diz assim, olha, as coisas que tem para se provar aqui, vai ser o empregador que vai ter que provar. E por que ele faz isso? Ele faz uma inversão desse ônus da prova, cabia ao autor para que o empregador possa provar. Ele diz, e ele chama a responsabilidade disso, para algo que ele fala de hipossuficiência da parte mais fraca da relação trabalhista, que é o empregado, tá? Então ele diz que o empregado tem muita dificuldade nas provas, porque todos os documentos da empresa estão com a empresa, o empregado não tem essas provas, enfim. Mas com relação ao vínculo de emprego, a gente diz para você que o empregado é a ele que incumbe o ônus de provar. Por quê? Porque ele tem que ter um holerite, ele tem que ter... É claro que muitas vezes o empregador não fornece o holerite para o empregado, mas ele tem que ter um recibo de pagamento. Ele recebeu em dinheiro só, ele recebeu como um saldo de conta, uma outra prova que ele tem, que a gente vai falar a respeito disso já, né? Sobre as provas, e a gente já vai chegar lá. Mas vamos ver o que diz o CPC a respeito disso. Então, usava-se muito o CPC, tá? A reforma, o CPC de 2015. Em 2017, ele trouxe daí o artigo 818. Mas vamos ver o que diz o CPC, então. O artigo 333 do CPC, ele fala o seguinte. Ele diz, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Aí eu pergunto para você agora, qual que é a diferença entre o ônus da prova na Justiça do Trabalho, o artigo 818, e qual que é a diferença do ônus da prova na Justiça Comum, né? no CPC, 333 do CPC? Nenhuma. Você pode olhar que está praticamente igual, está exatamente igual, tá? O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que são os fatos extintivos? O nome já diz a prova que extingue o direito do autor, que pode fulminar esse direito quando comprovado pelo réu, que é a pretensão inicial desse réu, né? Ou até mesmo eliminando esse direito do autor. Esses fatos impeditivos que fala aí também no inciso 2º, são aqueles que inviabilizam o fundamento do pedido,
tá? Então, o autor fez um pedido lá na petição inicial, mas esse fato que impede esse direito alegado pelo réu, ele inviabiliza de uma vez por todas esse fundamento desse pedido. Ele vai sustar esse exercício desse direito. E se o juiz aceitar isso, é como se fosse uma preliminar, né? Ele pode matar no ninho o processo. E os fatos modificativos desse direito são aqueles que o nome já diz, eles modificam esse direito alegado pelo autor. São casos, por exemplo, de inovação, tá? A compensação, pode ser incluída nessa categoria também de fatos modificativos, as formas de extinção de obrigações, desde a extinção parcial, como, por exemplo, um pagamento de subrogação, a imputação no pagamento, o pagamento por consignação, a transação, a novação, a compensação, a confusão. Inclusive, a consignação em pagamento, ela é muito vista na Justiça do Trabalho, né? O empregado não quis receber determinada verba, e o que o empregador faz? Para ele se desincumbir desse ônus de ter que pagar de repente dobrado, ou ser chamado na justiça, ou enfim, ser condenado a esse pagamento, ele faz um depósito em consignação. Ele diz: excelência, o empregado não quis receber isso e tal. Outras formas, a gente vai falar um vídeo especificamente sobre essas questões da consignação em pagamento, tá? Mas hoje para nós o que interessa mais é isso, sobre o ônus da prova. Vamos falar aqui para você também agora sobre outras formas de prova aqui, tá? A prova testemunhal é a prostituta das provas que se chama, né? Por que a prostituta da prova? Porque essa prova testemunhal que é tão vista e é tão usada na Justiça do Trabalho, ela pode não ser de repente uma prova robusta em favor do autor, tá? Mas ela pode ser também uma prova que muitas vezes vai macular a prova. Ele pode mentir em juízo, tanto é que eu já disse isso em outro vídeo, aquele que está depondo, que é parte, né, ou o preposto do réu, ou o próprio réu, o dono da empresa, ou então no caso do reclamante, o próprio reclamante, que ele está depondo, tá? Ele pode mentir em juízo, mas a testemunha ela não pode mentir. O juízo adverte, inclusive, sob pena, antigamente se falava em pena de prisão, o senhor pode sair daqui preso, né? O senhor pode sair daqui com um encargo que o senhor não trouxe para cá, né? Então, acabava muitas vezes o cara tremendo ali de medo na frente do juiz. Eu tenho várias histórias a respeito disso para contar para vocês, e a gente vai falar sobre isso futuramente. Então, essa testemunha prostituta da prova é uma prova muito valorada no Justiça do Trabalho. Os recibos que você tem para comprovar que você realmente tinha esse vínculo de emprego, por exemplo, um recibo de pagamento, um recibo de bilhetinhos que o empregador mandava para você dizendo faz tal coisa, direcionando serviços e tal, que daí já entra a subordinação, né? Contratos que você pode ter para com ele, tá? Porque às vezes você não precisa, muitos empregados às vezes fazem um contrato de gaveta aí, um contrato manual escrito aí, e que não o registra em carteira de trabalho, porque o registro da CLT ele já é um contrato de trabalho, tá? E que deveria ser contrato de trabalho feito por lá, tá? Fotos, por exemplo, no local de trabalho, com você trabalhando, é uma prova a seu favor, como aquele que quer provar o seu vínculo com a empresa. Crachá da empresa também, né? É uma prova de vínculo. E-mail que você recebeu da empresa falando sobre determinadas coisas, convocando para reunião, etc. E uma das maiores provas que tem hoje, né, o WhatsApp, que todo mundo usa o WhatsApp, inclusive várias empresas fazem grupos de serviços dentro do WhatsApp para que possa, nesse meio de sistema de mídia, fazer um direcionamento melhor da sua empresa, repassar serviço, passar escala para os seus funcionários, tá? De modo especial quando é uma empresa muito grande, e esses grupos de WhatsApp são feitos por setores. Setor de recursos humanos tem o seu grupo de WhatsApp, setor de produção, setor de vendas, setor de reposição, todos eles têm a sua forma de trabalhar, como faz parte de prova também isso na Justiça do Trabalho, tá certo? Então, você que esteve aqui conosco hoje,
Muito obrigado e a gente vai finalizando esse vídeo por aqui para não ficar tão extenso. E curte, comente, compartilhe lá nas nossas mídias sociais. Dê o seu joinha lá para que a gente possa, vamos dizer assim, ter esse plus aí para continuar com os nossos vídeos, para levar até você um pouco de conhecimento que a gente adquiriu nesses 25 anos de trabalho e que a gente queria passar e compartilhar para você. Nosso muito obrigado, Deus o abençoe e até a próxima.